aqui em estúdio, fazendo algum conteúdo, ou também nos acompanhamentos, né, via WhatsApp, via outros meios que nós vamos criar para acompanhar as pessoas que estarão conosco durante todo o curso. E, como falei para vocês, né, no começo das formações, vocês tiveram encontro com o irmão Jackson e o irmão Ximenes, e eles falaram sobre a trajetória de São Luís Maria, o projeto São Luís Maria, inspirado por Deus, né? Ele falou um pouco sobre a história dele. É importante que vocês, além do conteúdo que se é dito aqui, vocês busquem conhecer um pouco mais sobre a vida desse grande santo, esse grande servo de Nossa Senhora, que nos inspira a trabalhar esse tema da consagração, né? Nós entendemos hoje que a consagração, ela realmente ela mexe por dentro, né, com a vida de um consagrado, de uma forma que a pessoa ela é, no bom sentido, invadido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Nossa Senhora, e você passa a entender com muito mais amor e propriedade o significado de ser um católico apostólico romano, né? Então, dito isso, a gente vai então iniciar esse conteúdo com o tema do tratado. O tratado vocês devem ter em mão, se existem vários modelos em relação ao tratado. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu consigo mudar aqui a imagem, né? Nada de mudar. Aqui. Não estou conseguindo mudar a imagem. Então veja só, né? Hoje nós vamos trabalhar esse tema, a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, né? O nosso segundo encontro de hoje, capítulo 1 e capítulo 2. O tratado inteiro ele tem 8 capítulos e nós vamos abordar um a um, mesmo sabendo que vocês irão estudar o tratado no outro momento. Então, eu vou apresentar a vocês um pouco sobre esse capítulo, né? Eu não estou conseguindo mudar o slide, só um momento. Ao vivo é diferente. Atenção, slide. Não estou conseguindo mudar o slide. Deixa eu pedir aqui ajuda ao irmão Célio. Mudou? Eu não estou vendo mudar o slide aqui. Célio, Jackson. Então, essa ferramenta não. Ok, agora sim. Ao vivo é diferente, meus irmãos. Então, nós vamos hoje, como falei inicialmente, né, trabalhar entre esses 2 capítulos. Mais para cá. Isso, entendi. O modelo do livro do tratado, nós temos ele, né, de várias editoras que já fizeram as edições aí novas e edições antigas. A abordagem é a mesma. Você vai encontrar em todos esses material essa abordagem, né? O interessante é a gente entender, né, que o conteúdo, né, do tratado vai nos levar a refletir sobre alguns pontos que realmente são muito importantes. E eu queria iniciar com vocês, né, esse momento rezando essa oração, que vocês acompanhassem comigo. Oração a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta Rainha do Céu, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipite no abismo. Quem como Deus? Ninguém. São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos.
Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastai para longe de nós o cruel inimigo. Assim seja. Amém. O tema de hoje, o tema da nossa abordagem é o capítulo 1 e 2, como já vos falei. O tratado inteiro, meus irmãos, ele tem 8 capítulos, né? E durante o curso nós vamos abordar os temas, né, assim, inerentes aos capítulos, né, abordagens ligadas à doutrina, ligadas a alguns conteúdos que nós temos como assim muito importantes para a formação de quem está buscando viver a consagração, mas, de modo especial, nós temos que ler todo o tratado. E essa leitura vai se dar tanto por nossa explicação aqui, né, durante essas aulas, como por vocês, né, pessoalmente, em casa, lendo e mandando para a gente as dúvidas que vocês, porventura, venham a ter, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. O tratado, o centro de todo o tratado, toda a leitura dele vai nos conduzir, né, a essa informação, a essa ideia. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo, né? Ou seja, para que venha o vosso reino, Jesus, venha o reino de Maria. A inteira do tratado é exatamente essa, né? É mostrar a missão de Nossa Senhora sobre a Terra. Esse foi o grande legado que São Luís Maria nos deixou. Ele, a partir da escrita desse livro, né, que é um livro que tem uma história muito bonita, muito bela, eu acho que depois da Bíblia, se bem que eu nunca ouvi falar assim, de uma perseguição tão ferrenha com a Sagrada Escritura como já houve com relação a este livro. Vocês sabem que este livro, posso afirmar, que ele é o livro mais odiado por Satanás, né? Então, São Luís Maria, quando estava fazendo a escrita desta obra, ele, em alguns momentos, em oração, ele teve uma visão sobre a perseguição a este livro, né? Este livro é o livro que o demônio nunca quis que fosse difundido, e ele ocultou, ele conseguiu esconder esse livro por 130 anos. Dizia São Luís, no número 114, né? Prevejo que muitos animais ferozes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito. E aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Ou pelo menos me procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Né? São Luís Maria explica em sua obra que essa devoção é o caminho mais fácil, mais curto e perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. O interessante é a gente ver, né, a profecia se cumprir. São Luís, quando ele falou sobre essa visão que ele teve, né, ele escreveu, está lá escrito, né, número 114, e só depois, quando o livro foi encontrado, 130 anos depois, por um confrade da ordem, um padre, né, que fazia parte da ordem, e quando foram ler o livro, eles viram a riqueza, a grandeza desse material, e logo em seguida ele já foi aprovado pela Santa Sé, né, pelo Papa da época, e foi divulgado, né, o tanto de tempo que ele ficou escondido, aprisionado, né, e teve um sentido muito importante, às vezes, mas por que Deus aceitou que esse livro fosse escondido por Satanás, né? E eu acho que o motivo número 1 é para mostrar a grandeza do livro, né? A grande importância da mensagem que continha naquele material. Ali está escrito, no tratado, está escrito toda a estratégia de derrota de Satanás. Aqui está escrito como é que o cristão ele vai entender a ação de Satanás e qual vai ser o caminho para o destruir. E ele fala isso muito claramente. Então, esse livro ele foi e continua sendo
o terror dos infernos, né? Do mesmo jeito que ele foi impedido de ser divulgado, hoje o movimento que nós temos que ter em relação a esse material é exatamente o contrário. Nós temos que divulgar, fazer exatamente o oposto que o demônio queria fazer, ele queria esconder, nós vamos divulgar. Apresentar às pessoas, apresentar aos nossos familiares, apresentar e presentear pessoas com esse material, né? O Jackson e o Ximenes estiveram na última formação, eles comentaram algo parecido. O Jackson o presenteou com esse material e depois de algum tempo, quando ele leu, né, foi uma graça muito especial, porque a partir dali ele começou a rever, né, muitas coisas referente à vida que ele levava, né, a vida de cristão, mas uma vida muito morna, muito flácida, né, em relação à fé, em relação aos conhecimentos e à devoção que se precisa ter, né, dentro da postura de um católico. E o Ximenes, ele, a partir de um presente do livro, ele conseguiu, então, hoje vive uma vida entregue à Nossa Senhora, é médico, tem o seu trabalho secular, mas eu acho que o trabalho mais intenso dele, mais forte, o nosso trabalho há 25 anos que nós nos conhecemos e trabalhamos com esse projeto, não? Então, quero dizer que eu e você, nós temos que ter a missão de divulgar esse livro, né? O tratado, né, como diz aqui no texto, o tratado que esteve extraviado durante 130 anos foi reconhecido por sua autenticidade e pureza doutrinal pelo Papa Pio IX, né? Em um decreto do dia 12 de maio de 1853, um ano antes da promulgação do dogma da Imaculada Conceição. Que belo, não é? O Beato Pio IX, ele afirmou que a verdadeira devoção proposta por São Luís Maria é a melhor e mais aceitável, enquanto o Papa São Pio X aprovou a fórmula da consagração. Então, isso tudo nos leva a ter um fortalecimento do nosso serviço, da pastoral que nós enfrentamos, nós levamos hoje essa missão, né, ide e consagrai os batizados. Infelizmente, hoje, a igreja ela vive um momento assim que você percebe a fragilidade dos que se dizem ser católicos apostólicos romanos, né? Eu digo muito assim, olha, vejo muito mais caóticos apostáticos românticos do que católicos apostólicos romanos. Por que falo isso? Porque você não consegue distinguir, em muitos casos, numa roda de amigos, você olha aquele grupo, você não sabe dizer quem é católico e quem não é católico ali. Então, parece que a identidade do católico, a postura, a modéstia e tantas coisas importantes que seriam importantes você mostrar pelo seu comportamento, parece que o mundo ele consegue abafar, ele consegue retirar essa beleza, né, da graça que é para ser manifestada. As palavras, com certeza, elas encantam, mas o exemplo, ele arrasta. Então, nós precisamos de bons exemplos. Nós precisamos de pessoas que realmente encarnem, né, o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas não aguentam mais ouvir falar que Jesus salva, que Jesus cura, Jesus está ali, está aqui, está acolá. As pessoas querem ver esse Jesus na prática, querem ver esse Jesus, né, na vida das pessoas. Por isso que a gente fala que, olha, é importante a gente viver e buscar, né, atrair o máximo de pessoas possível a ter uma retomada de vida, de fé, né? Qual é a proposta da consagração? É fazer você reviver as promessas do batismo. Basicamente é isso. O consagrado ele não é melhor do que ninguém. O consagrado ele não é uma pessoa especial. Não, ele ouviu o chamado. Ele ouviu o chamado, ele atendeu o chamado e ele aceitou a proposta de Nossa Senhora, né? Eu costumo dizer que o consagrado ele é um mendigo igual a todos os outros. Todos somos mendigos. Nesse projeto, nesse plano divino, nós somos muito carentes da graça de Deus. Mas
nós somos mendigos que descobrimos o caminho do pão. E nós temos que levar outros mendigos para encontrar esse pão, né, que é Jesus. Então, a única diferença é essa, não há especialidade em ser um consagrado. Claro que você entrega a sua vida, você consagra a sua vida inteira, 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 os bens materiais, espirituais, ou tudo que você tem, a sua família, inclusive, você confia tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. E isso é muito importante porque você passa a entregar e a confiar completamente a Nossa Senhora tudo que você é, tudo que você tem, né? Então, São João Paulo II, é importante vocês verem isso também, São João Paulo II, ele se reconheceu devedor de São Luís Maria Grande de Montfort ao adotar como lema episcopal Totus Tuus, né? Que é o tema da consagração, todo teu, fórmula de consagração a Maria, né, do fundador francês, e um de seus lemas marianos, sou todo teu, ó Maria. Né? Da mesma forma, expressou na encíclica Redemptoris Mater, que era grato recordar a figura de São Luís Maria Grignon de Montfort, a qual propunha aos cristãos a consagração a Cristo pelas mãos de Maria, como um meio eficaz para viver fielmente o compromisso do batismo, é o que eu vos falei agora há pouco, né? A ideia principal da consagração é você entender o que foi que você fez no seu batismo. É você entender e viver as promessas batismais. Se todos os cristãos tivessem a lembrança, né, e levasse a sério a ideia da vivência do batismo, eu acho que o mundo católico hoje era bem diferente, né? Bem diferente. Nós temos ainda, né, essa informação importante sobre o Papa João Paulo II, no final de sua vida, em uma carta dirigida à família Monfortina, em 2003, o Papa Karol Wojtyła contou que em sua juventude a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria ajudou muito, porque ele encontrou a resposta às suas dúvidas sobre o temor do culto excessivo a Maria, né, que poderia deixar de lado a supremacia do culto a Cristo. Importante falar sobre isso, porque João Paulo II, na história de vida dele, ele narra assim, essa crise que ele viveu em relação a devotar tanta atenção e tantos louvores à Mãe de Deus. Ele perguntava para si se isso, de repente, não era excessivo demais, né? Se ele não estaria errando quando ele estava entregando tudo a Nossa Senhora, somente a Nossa Senhora, e etc. Né? Mas quando ele passou a estudar, a ler o Tratado de São Luís, como ele relata na sua juventude, ele foi dissipando essas dúvidas. Ele foi entendendo que a devoção a Maria ela é inteiramente cristológica. Quando você reza o Santo Rosário, quando você está meditando nos mistérios do Santo Rosário, tudo que você faz, Jesus Cristo é o centro. Em todos os mistérios, dos gozosos, os luminosos, os dolorosos e os gloriosos, tudo que você medita em cada Pai Nosso e 10 Ave Marias é sobre a vida de Cristo, é sobre o Evangelho. Então, ela é a oração do Rosário e todos os louvores que se entregam a Nossa Senhora, ela repassa para Jesus, ela não quer nada para ela. Né? Inclusive a consagração, o nome correto da consagração é consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Então nós nos consagramos a Jesus. Né? O canal que nos leva a viver essa consagração é Maria. Nós somos entregues a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Sob os cuidados sábios de São Luís Maria, diz o Papa João Paulo II, compreendi que, se vivemos o mistério de Maria em Cristo, esse perigo não existe. Em efeito, o pensamento mariológico deste santo está baseado no mistério trinitário e na verdade da encarnação do Verbo de Deus.
assinalou o pontífice polonês João Paulo II, e ele confirma exatamente, né, o que eu acabei de vos falar. Então é importante que você também, né, se for assediado por essa ideia de que os meus louvores, a minha atenção está excessiva para Nossa Senhora, não se incomode com isso, né? Eu tenho certeza que por mais esforço que você faça, você não vai conseguir amar Nossa Senhora mais do que Jesus, né? Jesus Cristo, ele teve uma vida muito, muito mais devotada a Nossa Senhora do que qualquer outra pessoa. E eu provo isso para vocês. Por exemplo, Jesus passou 30 anos da sua vida com Maria. 30 anos. E passou 3 anos com os discípulos. E 3 horas na cruz. No mistério da redenção da cruz, né? A igreja, ela tem que se voltar para esses momentos de intimidade, de amor e de vida familiar de Jesus e Maria. Porque ali estava o encontro da graça, né? A manifestação da graça divina naquele convívio, Jesus e Maria. Então, mesmo, meu irmão, minha irmã, que você louve Nossa Senhora, você reze 2 rosários, 10 rosários, por mais que você cante os louvores de Maria, o dia inteiro, a semana, o mês inteiro, você não vai conseguir amar Maria mais do que Jesus. Então fique despreocupado quanto a isso, né? O culto a Nossa Senhora é um culto completamente voltado para Cristo, ele é cristocêntrico. Então você não não aceite, né, e se levar por ideias, por exemplo, de que Maria está sendo o centro de sua vida, porque não vai ser assim. Nossa Senhora, ela lembra um símbolo de Nossa Senhora, é a lua, né? A lua brilha, brilha. A lua é bela, é bela. Ela tem luz, mas a luz que vem para a lua, ela vem de um astro maior, ela vem do sol. Então é exatamente isso, o brilho que existe em Nossa Senhora, a luz que existe em Nossa Senhora, essa luz inteira, meu irmão, minha irmã, vem de Cristo. E nós sabemos disso, né? E a consagração, ela exatamente nos ensina essa proposta, né, de entendimento. João Paulo II também ensinou que a doutrina deste santo exerceu uma profunda influência na devoção mariana de muitos fiéis e também na minha vida, disse ele. Trata-se de uma doutrina vivida, de notável profundidade ascética e mística. Então, se nós, né, consideramos João Paulo II um grande homem, um grande santo, então eu acho que aqui tem uma orientação, uma luz, né, como ele teve a disposição, como ele teve a coragem de se entregar a esta devoção, a viver essa devoção, nós também poderemos, né, fazer isso sem medo, confiando que nós estamos realmente trilhando um caminho de santidade, tá bom? Então, dito isto, eu vou me deter agora um pouco mais sobre o livro, o texto, né, o capítulo 1 e o capítulo 2 do tratado, tá certo? E o tratado, ele vai ter essencialmente, né, assim, alguns pontos que são os mais importantes para que vocês entendam, por exemplo, né, a lógica, a ideia principal de cada capítulo. Vocês irão ler esse livro em casa, vocês irão ler o capítulo e mastigar mais alguns conteúdos e anotar e riscar o seu livro para que você possa aprofundar. Toda vez que eu leio o tratado, eu descubro uma coisa nova, né? Toda vez que eu me detenho na leitura dele, eu encontro uma informação nova. E isso vale tanto para mim quanto para vocês. O Espírito Santo está o tempo todo soprando novas ideias, né, dentro desse livro maravilhoso, esse livro especial e totalmente inspirado pelo Espírito Santo, né? No primeiro capítulo do livro, né, ele vai nos dar essa ideia que Deus quis serviço de Maria na encarnação. Esse é o princípio número 1. Todo o capítulo 1, ele vai ter 2 princípios, né? E esses princípios, ele vai ser o norte de toda a ideia
que o santo nos propôs nesse texto, tá bom? Então, o primeiro é esse: Deus quis serviço de Maria na encarnação. E a primeira ideia que eu queria que vocês guardassem, né, é que no número 14 do capítulo 1, número 14, São Luís ele vai dizer uma coisa muito importante, né? Ele vai dizer assim, olha, diante de Deus, Nossa Senhora, ela é um átomo, ela é, em outras palavras, ela é nada. Deus, na sua grandeza, na sua majestade, na sua glória, não pode ser comparado a ser humano nenhum, né? Então, Nossa Senhora, segundo o próprio santo, ele faz questão de inculcar na gente essa informação, que Nossa Senhora, ela é uma criatura mínima, ela é um átomo que você nem consegue enxergar com os olhos quando você coloca ele diante da grandeza de Deus, né? Então, essa ideia ela é básica, nós temos que ter isso, né? Para você continuar a entender o restante do processo. Ela situa-se num plano que está fora de comparação. Nossa Senhora, quando ela foi escolhida por Deus, ela foi tida como um ser, ela é tida como um ser especial. Mas essa especialidade de Nossa Senhora, né, não faz de forma alguma, não faz com que ela seja uma deusa, né? Como as pessoas às vezes, vocês cultuam Maria como se ela fosse uma deusa, né? Isso é uma mariolatria, uns absurdos que nós temos que escutamos muitas vezes por pura ignorância, né? Então eu queria que vocês entendessem de modo especial, né, esse ponto número 1, que Nossa Senhora ela é apenas um átomo diante da grandeza de Deus, tá certo? Agora, exatamente nessa proposta de Nossa Senhora ser pequena, né, é que os evangélicos, os protestantes, nossos irmãos protestantes, parece que eles se apegam muito a essa ideia, né? Do ponto de vista de Deus, olhando de cima para baixo, você vai entender isso, que Nossa Senhora, ela realmente é muito pequena, né? Olhando de cima para baixo, a visão de Deus, né? Agora, quando você olha de baixo para cima, você vai entender que Nossa Senhora, ela é grandiosa, ela é muito maior, ela é muitas vezes maior do que nós humanos, que temos a mesma humanidade dela, né? A mesma estrutura física, biológica e etc. que ela tem, né? Então, o problema é que os protestantes, nossos irmãos evangélicos, filhos de Deus, né? Eles parecem que não querem enxergar Nossa Senhora do ponto de vista humano, de baixo para cima. O que eles estão querendo fazer, o que eles fazem, é olhar para Nossa Senhora do ponto de vista divino. Ou seja, eles olham de cima para baixo, né? A prepotência é tão grande, que eles só querem enxergar Nossa Senhora como nada. Ela é apenas uma mulher, ela é apenas um pequeno ser que Deus escolheu e ser feliz. Só que não, né? Eu tenho que entender, e vocês do mesmo jeito, que a visão nossa de católico apostólico romano não é de cima e para baixo. Nós não nos colocamos no lugar de Deus para avaliar Nossa Senhora, né? Quem se pôs no lugar de Deus e ficou avaliando e fazendo coisas que não devia foi Satanás, e ele está onde está por isso. Então, a nossa visão em relação a Nossa Senhora é de baixo para cima. Nós entendemos a grandeza dela, né, a partir da humanidade dela. E ela foi escolhida por Deus, porque Deus escolhe quem Ele quer. Deus ele tem os seus escolhidos, os prediletos, né? Deus tem as suas escolhas e acabou. Eu não tenho como questionar isso. Por que Deus escolheu Maria? Eu não sei, né? Deus, ele decidiu, ele não precisa de nada, nem de ninguém, diz o tratado. E nós sabemos que isso é verdade. Deus não precisa de nada, nem de ninguém para poder salvar a humanidade. Um simples desejo, um simples ato dele, iria resolver toda a questão. Mas ele quis ser vice de Nossa Senhora. E daí? Qual o problema? Você vai questionar o quê? Você vai culpar Deus por quê? Né? Se ele escolheu Maria, ele escolheu e acabou, meu irmão. Né?
temos que aceitar isso, né, e nos alegrar, porque ele viu valor na raça humana, né? Ele encontrou entre os nossos pares humanos, né, ele encontrou a dignidade, ele viu uma graça especial em uma pessoa humana e nos deu a condição de tê-la como um exemplo, como um modelo de vida, porque é exatamente isso que Nossa Senhora se mostrou, né, e se propôs durante toda a história da Igreja. Modelo de serva, modelo de cristã e modelo de filha, né? Então ela nos ensina por todos os acontecimentos, por todas as suas atitudes, ela sempre nos ensina, né? Então, quando falamos de Nossa Senhora em relação a essa escolha, né, ela se situa num plano que está fora de comparação com a missão histórica de qualquer homem, inclusive com a de São Pedro, por exemplo, Pedro, que foi chefe da igreja, que foi o escolhido número 1 para governar, para liderar os apóstolos, né? Por incrível que pareça, apesar de ter sido ele o primeiro papa, o papel de Maria está fora de comparação com o papel de Pedro, né? Muito, muito, muito superior. Por exemplo, nós de repente nos admiramos que exemplo, né, que são, por exemplo, Anchieta, né? Anchieta, ele veio para o Brasil e ele evangelizou o povo brasileiro. Ele fez um trabalho inicial muito grande, né? Quando você pensa, por exemplo, em Constantino na história da Igreja, na história da humanidade, nós sabemos que foi ele, em 300 e alguma coisa, ele que autorizou a Igreja a existir no meio. A Igreja já existia, mas só que ela não tinha a permissão, né, de executar o culto de forma livre, de forma respeitosa, e foi ele que autorizou. Então Constantino fez algo muito bonito, ele tirou a igreja da catacumba e levou para o centro, para os locais onde as pessoas estavam, não era mais nada escondido. Mas mesmo que ele tenha feito isso, mesmo que Anchieta, mesmo que São Paulo apóstolo, que foi um grande responsável pela missão de evangelização em todo o mundo, em toda a Europa, etc. Mas nada disso foi mais importante do que a encarnação do Verbo, que é o princípio, é o primeiro princípio, né, em relação a esse capítulo, né, que Deus ele faz você entender a importância dessa devoção, exatamente quando ele nos propõe a grandeza de Nossa Senhora, quando ela aceita, ela concorda com o sim, né, para que o Verbo de Deus venha à humanidade. São Paulo, em Gálatas 5, ele fala, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, né, por uma mulher. Então, essa vinda de Deus para a humanidade dependeu, sim, do desejo de Nossa Senhora, da vontade de Nossa Senhora. Nossa Senhora não era um robô que tinha um programa que você ia apertar no botão e ela ia concordar. Nada disso, né? Ela tinha exatamente a condição de dizer não, né? Mas ela dócil e preparada espiritualmente, dentro de uma estrutura espiritual que Deus a conhecia e sabia exatamente, né, do amor, da vida, da intensidade, do desejo que ela tinha de servir a Deus. Deus sabia que ela iria dizer o sim, mas mesmo assim ele quis perguntá-la, né? Então, viver a santidade, viver a entrega, viver a escolha de Deus não é obrigado, é opcional. Eu tenho que entender isso. Fazer a consagração, viver numa entrega inteira e total a Jesus pelas mãos de Maria, não é obrigatório, é opcional. Então é uma prova do meu amor. Eu vou dizer isso a Jesus, eu vou dizer isso a Nossa Senhora. Como eu amo, mesmo com todos os meus defeitos, mesmo com todas as minhas limitações, como eu amo e como eu quero acertar nesse caminho de perfeição, né? Então, esse ponto ele é principal, tá bom? A gente entender
entender essa escolha. A festa da encarnação do Verbo, a encarnação do Verbo é uma das principais festas dos consagrados, né? Porque quando Jesus ele se encarna no ventre de Maria, ele se faz escravo. Ele se entrega aos cuidados de uma mulher. Ele aceita viver sob a orientação de uma mulher. Ele é conduzido, é nutrido, ele é orientado dia após dia por uma mulher. Então, essa festa da igreja, quando se celebra a encarnação do Verbo, essa festa lembra exatamente a escravidão de amor que Jesus viveu em Nossa Senhora. E todo consagrado deve tomar isso como um modelo, exemplo e guia, né? Nós entregar-se completamente aos cuidados de Nossa Senhora e nós sermos dóceis, né? Às suas orientações, às suas moções e ao caminho que ela nos orienta. Então é isso, essa festa da encarnação, esse sim de Maria tem uma representação muito grande, muito importante para o projeto de Deus, né, para a salvação das almas. Então, eu queria mostrar para vocês agora o segundo princípio, né, o segundo princípio. O capítulo 1 inteiro ele vai falar da necessidade da devoção à Santíssima Virgem. O primeiro princípio, Deus quis serviço de Maria na encarnação, isso nós já conversamos. E o segundo princípio, Deus quer serviço de Maria na santificação das almas. Então Deus ele serviu-se de Maria na encarnação e Deus quer continuar servindo-se de Maria para a salvação das almas. Assim como há na ordem natural um pai e uma mãe, para a geração sobrenatural há necessidade de um pai. Para a geração sobrenatural há necessidade de um pai, Deus, e de uma mãe, Maria. Por isso, não tem a Deus por pai quem não tem Maria por mãe. Esse pensamento de São Luís Maria, não é nosso, é muito duro. Quando São Luís ele usa essa expressão, a gente fica pensando, né, em relação, por exemplo, eu vou citar de novo os protestantes. Porque Jesus, quem ele chamava de pai? A Deus, né? Jesus, quem ele chamava de mãe? Maria, né? Se Jesus, ele chamava Deus de pai e Maria de mãe, e nós somos convidados, né, a ter os mesmos sentimentos de Cristo, como diz São Paulo, então, se nós temos que ter a mesma prática, o mesmo estilo de vida de Cristo, né, como diz os evangelhos, como é que eu vou então renegar essa verdade da vida de Jesus? Ele viveu 30 anos com Maria. 30 anos. Né? Com os apóstolos foram 3 anos. Isso quer dizer muito. Então, se eu não entender essa questão simples da escolha de Deus, por que Deus escolheu Maria? Porque Ele quis. Eu vou repetir isso 1000 vezes, né? Não é porque houve uma condição obrigatória. Não, Deus quis. E se Ele quis, Ele nos deu e nos propôs essa mulher como modelo de vida, como mãe de Cristo e mãe da igreja. Porque quando se fala de Cristo, que é o corpo místico da igreja, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Né? São Luís vai falar sobre isso no capítulo 2, né? Quando se estranha, como é que você aceita Cristo como a cabeça da igreja e nega o corpo? Então, Nossa Senhora é mãe só da cabeça? Que monstruosidade é essa? Como é que ela é mãe da cabeça e não é mãe do corpo? Não existe isso, isso é loucura. O louco quem pensa assim. Nossa Senhora é mãe do corpo e é mãe da cabeça e é mãe de todo o corpo. Então ela é mãe da igreja. E nós somos a igreja, nós somos filhos da igreja. Então, não entender isso é uma ignorância grande. Então, às vezes, né, a gente fica perguntando, já li na opinião de alguns santos, de alguns teólogos, etc.,
né, que no céu, só vai estar quem for católico. Ah, tu imagina a situação, né? Aí você pensa assim, na minha família tem pessoas evangélicas. Na família de vocês também é possível que tenha. Aí eu fico assim, meu Deus, mas como é que é isso, né? No céu só vai habitar quem é católico, né? Num céu que só tem santo, eu já sei, porque se não for santo, não vai. Então nós temos que entender o que é a santidade, né? Que é exatamente o segundo princípio, né? Deus quer serviço de Maria na santificação das almas. Eu vou daqui a pouco entrar nessa questão da santidade. Mas vamos pensar um pouquinho sobre essa questão aí dos evangélicos e dos católicos, né? Então, se eu não tenho Maria como mãe, eu não tenho Deus como pai, de São Luís Maria, né? E ele fala de uma negação, né? Como é que eu nego uma realidade dessa? Qual foram as ideias que me levaram a pensar contra isso, né? Quando a igreja afirma, né, que a igreja verdadeira, né, a igreja e proposta por Jesus Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, aqueles que não estiverem dentro desse projeto da Igreja de Cristo, está fora. Se não está dentro, está fora. Isso é óbvio, né? Mas um evangélico, quando ele nega, por exemplo, a fé católica, eu acho que a salvação está aí. Eu acho que a escapatória está aí, né? É como diz alguns teóricos e também alguns teólogos, né? Dizem assim, olha, a salvação de muita gente, estará no oitavo sacramento. Aí você me fala assim, mas que oitavo sacramento é esse, né? Nós conhecemos 7 sacramentos, mas tem um oitavo sacramento que eu acho que vai salvar 90% ou mais, né, da humanidade, que é o sacramento da santa ignorância. É isso mesmo. A santa ignorância, porque quando você encontra hoje um evangélico que diz que não é católico, que nega a fé católica, primeiro eu tenho que entender uma coisa e pensar numa coisa. Para eu negar a fé católica, eu tenho que entender toda a fé católica. Toda. Então, dizer assim, conhecendo todo o projeto da Igreja Católica, qual é a proposta dela de fé, em relação aos seus dogmas, em relação ao seu credo, em relação a tudo que é proposto por ela. Eu conheço tudo e eu não aceito. Pronto. Quando a pessoa chega a esse ponto, aí você entende que ela realmente negou a fé católica, porque ela entendeu, ela conheceu tudo e disse, não, eu não quero. Né? Como disse o demônio, não, eu não servirei. Então, não, eu não quero. Mas o que acontece de verdade é que a grande maioria dos evangélicos, eles não conhecem a fé católica. Eles foram apresentados, para eles foi apresentada uma caricatura de fé, um modelo de igreja que nem existe. Para a gente, não. Né? Eles falam de idolatrias, eles falam de coisas absurdas sobre a Eucaristia, eles falam de coisa absurda sobre a Santa Missa, eles falam de coisa absurda sobre o credo, sobre a comunhão dos santos. Eles não entendem nada disso, porque foi repassado e para eles uma ideia completamente distorcida dessas verdades. Então, eles, na verdade, não conhecem a fé católica. E se ele não conhece a fé católica, ele não está negando a fé católica. Né? Eu estou dizendo isso aqui, não estou querendo limpar a barra deles, não. Né? De forma alguma. Mas a gente se baseia muito, por exemplo, na ideia do bom ladrão, quando Jesus Cristo estava na cruz, lá, que o ladrão se dirige e diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Né? É um princípio interessante, porque o ladrão, ele tinha uma vida já marcada de roubos, etc. Ele cometia o pecado contra os mandamentos. Não roubarás, né? E etc. Mas a consciência dele sobre a fé, sobre a divindade, sobre a graça divina, era zero. Ele no momento da morte, ele teve aquela oportunidade de encontrar-se com Jesus. São Curandares teve uma senhora que chegou agoniada, foi falar com ele sobre a morte do esposo, que tinha cometido suicídio, que pulou
de uma ponte, etc. E ele, para acalentar, ele falou assim: minha filha, da ponte até o chão, até o local que ele caiu, né, pode ter tido o encontro com Deus. A nossa visão de tempo de morte é um tempo de morte imediato, né? Não é a mesma visão ou tempo de morte de Deus, né? Da alma em relação a Deus, né? Então nós não sabemos se nesse momento a essa pessoa se não foi apresentado o Evangelho. Jesus, ele desceu à mansão dos mortos e pregou o Evangelho, né? Anunciou aos mortos. Que mortos são esses? Né? Que mortos são esses que foram ouvir o Evangelho, que foram receber a proposta da conversão? Né? Então, é nesse ponto de vista que a gente pode pensar assim, né? Será se essas pessoas, elas não, por algum momento, por algum ato de pura misericórdia, não estarão também vivendo a graça do céu? Então, Nossa Senhora, ela é necessária. Deus quer serviço de Maria na santificação da alma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Segundo princípio, né? Então, assim como há na ordem natural, já li isso, né? Um pai e uma mãe para a geração sobrenatural, há necessidade de um pai, Deus, de uma mãe, Maria. Por isso não tem a Deus por pai quem não tem Maria por mãe. Assim como o Verbo quis formar-se em Nossa Senhora, Jesus quis formar-se em Nossa Senhora para a sua vida terrena, assim também quer fazê-lo para nascer em cada um de nós. Né? O desejo de Deus Filho é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe. Em seus membros, né, que somos nós, a Igreja, assim como ele quis formar-se e encarnar-se em Nossa Senhora para a sua vida terrena, assim ele quer formar-se, encarnar-se em Nossa Senhora para nascer em cada um de nós. Meus irmãos, essa questão da santidade, Nossa Senhora, ela é útil para a santidade da humanidade, né? Deus quis assim. Nossa Senhora, segundo Santo Agostinho, ela é chamada de forma de Deus, forma Dei, um modelo de santidade que você pode usar, né, essa forma, entrar nessa forma e já receber, né, essas orientações, essa proposta de vida e santidade. Então, Nossa Senhora, esse caminho de chegar a Jesus por meio de Maria é exatamente isso. A santidade que Deus, ele quer que Nossa Senhora nos proponha é exatamente viver os sentimentos de Cristo. Nossa Senhora nos leva a amar Jesus. Nossa Senhora nos leva a amar muito a Eucaristia. Nossa Senhora nos leva a ter um contato maior com as coisas de Deus, né? Então, é nesse ponto, é nessa ideia que os últimos tempos, esse período que nós vivemos agora, é nesse sentido que esse tempo é o tempo de Maria. Maria foi a mulher escolhida por Deus para orientar a igreja nesses últimos momentos. Né? Tem um livro, né, de um frade, Clodovis Boff. Clodovis ele faz uma proposta, né, de orientação sobre um axioma mariano. E é muito bonito, eu gostei muito da ideia do axioma mariano, porque ele fala assim, olha, Nossa Senhora é tão importante que nós temos que ter essa dimensão da grandeza dela, da importância dela na vida de um católico, na vida de um cristão. O que é o axioma? O axioma é algo muito simples. Ele diz assim, olha, a primeira parte do axioma é essa. A pessoa pode crer em Deus e não crer em Jesus Cristo. Os judeus é o exemplo. Os judeus creem em Deus, né, em Javé, em Yahvé, em Adonai, eles creem em Deus, mas eles não aceitam Jesus Cristo. Né? Faz parte do primeiro axioma. As pessoas podem crer em Jesus Cristo, em Deus e em Jesus Cristo, e não crer na igreja. Né? É o caso, por exemplo, dos protestantes. Eles creem em Deus,
Eles creem em Jesus Cristo, mas eles não creem na igreja, né? É tanto que igreja, para eles, é algo muito factível. Então, entrou em confusão ali, eles vão vivenciar outra proposta de igreja, abre uma igreja ali, abre outra igreja. Então, eles têm uma mistura muito grande e um desapego muito grande ao modelo eclesial, né? Então, assim, eles não têm essa fé, essa consciência, como Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja, a minha igreja. Para eles, né, a igreja é outras questões. Então, eles não têm essa fé firme e forte e essencial na proposta da igreja, no modelo da igreja, né? E a terceira parte do axioma, né? Então, a pessoa pode crer em Deus, né? Aliás, crer e não crer em Cristo, crer em Jesus e crer em Deus, né? E não aceitar a igreja. E as pessoas que buscam crer, vivenciar a devoção a Nossa Senhora, a devoção a Maria leva as pessoas exatamente a crer em Deus, a amar Jesus, né? E a amar intensamente a igreja. Nossa Senhora, ela exerce um imã, assim, a proposta de união e de grandeza, né, da Trindade Santa dentro dela, e nos conduz, né, assim, a viver a maternidade da igreja, viver o acolhimento da igreja. Quem é devoto de Nossa Senhora, quem vive a devoção a Nossa Senhora, indubitavelmente é levado a crer em Deus, a amar Jesus Cristo e a amar intensamente a igreja. Por isso a importância da devoção a Maria. Por isso a importância dessa consagração. Então, no segundo princípio, Deus quer serviço de Maria na santificação das almas, é porque para esse momento da história da igreja, né, nós temos uma carência muito grande dessa orientação mariana. Nós precisamos dessa graça. Nossa Senhora foi escolhida para ser medianeira de todas as graças. Então, é por meio dela, é pelas mãos dela, né, que nós recebemos a manifestação, a presença, a vida de Jesus Cristo. O que é ser santo? Ser santo é, seguindo uma orientação muito simples, né, de Padre Zezinho, quando ele fala assim: ser santo é amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. É exatamente essa ideia de você assimilar o comportamento de Cristo e você passar a levar esse jeito de ser para as pessoas. São Francisco dizia assim: caminhemos em silêncio pelas ruas da cidade, sem dizer uma palavra, vamos pregar um sermão. Então, o silêncio da vida, da prática, é muito mais eloquente do que as palavras, né? A vivência dessa santidade de Cristo, deixar que Cristo nasça, né, viva dentro de mim, seja gerado por Nossa Senhora mais uma vez, é a grande proposta, né, desse capítulo 1 e do capítulo 1 e do capítulo 2, é entender essa graça divina, essa escolha de Deus para a santidade e a salvação das almas, tá? Ok, então, partindo já para o capítulo 2 e para o final do nosso momento aqui, né? O capítulo 2 são as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Aqui tem alguns textos, então eu vou passar assim um pouco mais rápido, porque eu já comentei muitas coisas no capítulo 2 nessa fala inicial. Então, as verdades fundamentais da devoção a Maria. A primeira verdade é essa: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem, né? Jesus é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Então, o segundo ponto, vou ler todos, depois a gente comenta, né? Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. É importante entender também essa ideia dessa pertença, né? Pertencer a Jesus. O que é ser um escravo de amor? A ideia do consagrado é exatamente essa. Somos escravos de amor. E o que significa ser escravo de amor?
devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós, né? O que é essa essência de mal que existe em nós, né? Segundo o capítulo 2. E precisamos de um mediador junto a Jesus Cristo. No caso, é a proposta de Nossa Senhora ser a medianeira de todas as graças. Então, o ponto principal, né, desse capítulo 2, Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria. Esse ponto ele é basilar, né? Nós, como disse no começo da formação, Nossa Senhora, ela é o caminho, ela é a ponte que nos conduz a Jesus Cristo. Ela é o modelo, né? Ela é a forma de Deus. Ela é o jeito que eu vou assumir na minha vida para eu viver intensamente essa aproximação de Jesus Cristo, porque ela soube fazer isso melhor do que ninguém. Então, a partir dessa ideia, eu vou aceitar, né, a vivência das virtudes de Nossa Senhora e entender que tudo que eu fizer, todos os rosários que eu rezar, todas as meditações, as ladainhas, tudo que eu fizer para Nossa Senhora, ela estará ofertando a Jesus Cristo, né, numa bandeja de ouro, muito mais bela do que se eu mesmo fosse ousadamente oferecer a Jesus. Eu vou oferecer a Jesus Cristo o meu dote, a minha oferta, com as minhas mãos sujas, né, com a minha vida repleta de limitações e de falhas. Eu vou entregar a minha oferta. Mas se eu entrego a minha oferta nas mãos de Nossa Senhora e ela segura nas mãos santas dela e ela coloca isso numa bandeja repleta de beleza, de graça, de flores e ela entrega a Deus o acolhimento de Deus, né, para a sua filha predileta, não tenha dúvida, é muito maior do que a minha. Isso eu não posso duvidar. Eu não tenho merecimento, eu não tenho condição, né, de me comparar a beleza, a grandeza de Nossa Senhora em relação às virtudes e os méritos que ela adquiriu em toda a sua vida, pela própria escolha de Deus. Então, Jesus Cristo deve ser o fim último de todas as nossas devoções. Senão, elas seriam falsas e enganadoras. Jesus, ele é o começo e o fim, o princípio de tudo, né? O alfa e o ômega. Não nos foi dado debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Isso aí é óbvio, isso é a pura verdade, né? Nossa Senhora, ela não nos salva, mas ela nos conduz à salvação. Nossa Senhora nos leva exatamente à vida em Cristo, tá? Então, eu queria que vocês, por exemplo, nesse segundo ponto, Jesus Cristo é o fim último da devoção, né? Eu acho que a ideia principal, ela foi repassada, vocês entenderam muito bem, né? Esses slides, depois a gente vai colocar ele nos links lá, que vocês vão ter acesso para ajudar um pouco mais na reflexão do capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Então, o terceiro ponto, pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravo. Eu coloquei esse texto aqui para a gente tentar entender um pouco melhor, quando ele fala, devemos concluir que, né, do que Jesus Cristo é para nós, né, que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, que ele comprou pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Há 3 tipos de escravidão, uma por natureza, uma forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus na primeira forma. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela está contido. Nós pertencemos numa condição muito geral, né, da própria criação. Os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria. Os justos e os santos, à terceira. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, né, que olha o coração. Então,
esse ponto aí, ele tem a ver com a proposta da consagração que eu faço. Eu me entrego a Nossa Senhora de corpo e alma, derme, epiderme, tecido subcutâneo. Eu me entrego todo, eu aceito ser escravo de amor, né? Eu uso o símbolo da escravidão, que são as cadeias. Aqui, quando eu olho para cá, eu lembro que eu sou de Jesus pelas mãos de Maria. Por isso que todo consagrado, ele usa essa cadeia, que lembra, sim, não mais a escravidão do pecado, mas a escravidão de amor, que nós nos entregamos a Nossa Senhora. Tá? Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Então, essa questão nós já falamos, né? Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Né? Quando se põe água limpa e clara numa vasilha que cheira mal, a água clara fica estragada e absorve facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma, corrompida pelo pecado original e atual, as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, assim também, os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mal, o mau fermento e fundo de maldade que o pecado deixou em nós. Né? É, pois, da mais alta importância para adquirir a perfeição que só se alcança pela união com Jesus Cristo, esvaziar-nos do que há de mal em nós. Né? Então, essa reflexão, vamos ter uma formação inteira sobre isso, né? sobre o pecado, na verdade, a história do pecado original, a interferência do pecado na nossa vida. O que eu tenho, como é que eu tenho que entender, né, os inimigos da alma, o demônio, o mundo e eu mesmo, né, o nosso eu. Então, até que ponto eles estão interferindo na minha busca de santidade? Como é que isso mancha a graça divina que quer morar em mim? Lá em Isaías 59, versículo 1, diz o seguinte, né? Não é o ouvido de Deus que é surdo, que não pode vos escutar, nem em suas mãos curtas, que não pode vos abraçar. São os vossos pecados, que põem uma barreira entre vós e vosso Deus. Então o pecado, ele impede de nós recebermos abundantemente as graças. Né? Às vezes nós precisamos de graças o tempo todo e com abundância, mas o nosso pecado, ele desvia completamente essa situação, né, da nossa casa. Às vezes nós estamos numa vida muito entregue ao pecado e aonde é o pecado, a morte. Então é nessa condição que nós vamos refletir, né, sobre esse tema numa formação futura. Precisamos de um mediador junto a Jesus Cristo. É mais perfeito, porque mais humilde. Não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas servirmos-nos de um mediador. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. Mas não teremos necessidade de um mediador junto de nosso próprio medianeiro, próximo de Jesus. É isso que nós acreditamos, que Nossa Senhora ela é essa medianeira junto a Jesus. Jesus, ele é o mediador universal junto à nossa redenção, né? Como diz na própria palavra. Digamos, pois, como São Bernardo, né, que temos necessidade de um mediador junto do próprio medianeiro e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar essa caridosa missão. Meus irmãos, eu acho que por hoje assim, deu para a gente meditar um pouquinho sobre alguns tópicos importantes do capítulo 1 e 2. Eu peço a vocês que leiam esse capítulo 1 e 2, tá bom? Marque, anote suas dúvidas e mande isso para a gente, o que a gente puder ajudar na orientação, nós iremos fazê-lo, sim, né? E hoje foi mais para a gente entender, aprofundar alguns pontos, né, que eu considero importante dentro da leitura do tratado. Então, eu peço a vocês que não negligenciem a leitura. Vamos rezar uma Ave Maria por todos nós que estamos aqui, por todas as pessoas que estão participando, e que Nossa Senhora infunda no coração de vocês um grande amor a Jesus Eucarístico e que ela derrame o Espírito Santo, né, na compreensão desse projeto, dessa graça que é viver a consagração.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, salve José.